E se eu te contar que às vezes a gente foge do passado, mas é justamente ele que nos encontra quando menos esperamos? Tem histórias que parecem escritas por uma força maior. Histórias onde o acaso não existe, onde cada passo dado, cada decisão tomada, cada caminho escolhido, tudo leva a um único destino. E essa é uma dessas histórias. Irene era viúva, tinha 32 anos, 4 filhos pequenos e nenhum centavo no bolso. O marido havia morrido 2 anos antes, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. A família dela, envergonhada, virou as costas. Os vizinhos cochichavam pelas janelas e a fome batia à porta todos os dias. Então, ela decidiu fugir. Não tinha plano, não tinha destino certo. Só sabia que precisava sair dali antes que a miséria engolisse seus filhos junto com ela. Pegou o pouco que tinha, amarrou num pano velho, colocou as crianças na carroça emprestada de um conhecido e seguiu pela estrada de terra. Era o ano de 1892. O Brasil ainda era jovem como república e o interior do país era um lugar onde gente sumia sem deixar rastro. Irene rodou dias. As crianças choravam de fome. Ela dividia com eles o último pedaço de pão duro. À noite, dormiam debaixo de árvores, tremendo de frio. De dia, seguiam em frente, sempre em frente, porque voltar não era opção. Até que, numa tarde cinzenta de agosto, avistaram algo no horizonte. Um vilarejo, pequeno, isolado, quase escondido entre morros cobertos de neblina. Parecia que o mundo havia esquecido que aquele lugar existia. As casas eram poucas, espalhadas, feitas de madeira velha e barro. Fumaça subia lenta das chaminés. Não havia igreja, não havia praça, apenas silêncio e poeira. Irene desceu da carroça e entrou no vilarejo com os filhos agarrados à sua saia. Os moradores pararam o que estavam fazendo. Olharam, desconfiaram. Gente de fora não era bem-vinda ali. Ninguém chegava naquele fim de mundo por acaso. Uma mulher idosa, de rosto vincado e olhos duros, aproximou-se. "O que você quer aqui?" Irene engoliu o orgulho. "Um lugar para morar, só por um tempo. Eu trabalho, faço qualquer coisa. Só preciso de um teto para os meus filhos." A mulher olhou as crianças. 4 pares de olhos assustados, magros, sujos de estrada. Suspirou. Apontou para o fim da rua. "Tem um barraco lá no canto. Ninguém mora lá faz tempo. Tá caindo aos pedaços, mas é o que tem." Irene agradeceu com a voz embargada e seguiu na direção indicada. O barraco era pior do que ela imaginava. As tábuas da parede estavam tortas, cheias de buracos. O telhado era de folhas de zinco enferrujadas, furadas em vários pontos. O chão era de terra batida, úmida, fedendo a mofo. Havia teias de aranha em todos os cantos e um silêncio pesado, como se o lugar guardasse segredos antigos. Mas era um teto, e isso já era mais do que ela tinha. Irene entrou devagar, segurando a mão do filho mais velho, um menino de 8 anos chamado João. Atrás vinham as outras 3 crianças, Maria, de 6 anos, Pedro, de 4, e a pequena Ana, de apenas 2. "Vamos limpar tudo, meus filhos. Vai ficar bom. Vai ver." Ela não sabia se acreditava nisso, mas precisava acreditar. Começou a varrer o chão de terra com um galho seco. Tirou as teias, tampou os buracos da parede com pedaços de pano velho. As crianças ajudavam como podiam, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Foi quando Irene encostou a mão na parede dos fundos que sentiu algo estranho. Uma das tábuas estava solta. Ela puxou devagar. A madeira rangeu e cedeu, revelando uma fenda estreita e escura entre as paredes. Irene franziu a testa. Enfiou a mão lá dentro, tateando no escuro. Seus dedos tocaram algo frio, metálico. Puxou com cuidado. Era um medalhão, pequeno, antigo, prateado e manchado pelo tempo. Tinha um fecho delicado na lateral. Irene abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia 2 fotos desbotadas. E foi aí que o mundo dela parou, porque ela conhecia aquele medalhão, conhecia cada detalhe, cada risco.
cada mancha. Aquele medalhão era da mãe dela. Irene sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no chão de terra, apertando o objeto contra o peito, o coração batendo descompassado. As lembranças vieram como uma enxurrada. Ela tinha apenas 6 anos quando a mãe desapareceu. Foi numa noite fria de inverno. A mãe saiu de casa dizendo que ia buscar lenha. Nunca mais voltou. O pai procurou por dias, semanas, meses. Nada. Nenhum rastro, nenhuma explicação. A família inteira ficou despedaçada. O pai nunca se recuperou. Morreu anos depois, ainda chamando pelo nome da esposa nos delírios da febre. E Irene cresceu sem respostas. Cresceu achando que a mãe tinha fugido, ou morrido perdida na floresta, ou sido levada por alguém. Nunca soube, nunca entendeu. Mas agora estava ali, segurando o medalhão que a mãe usava no pescoço todos os dias. Num vilarejo isolado, a centenas de quilômetros da cidade onde cresceu, dentro de um barraco abandonado. Como? Como aquilo era possível? Irene olhou para os filhos que brincavam no canto do cômodo, alheios ao terremoto que acabara de desabar sobre a mãe deles. Ela apertou o medalhão com força e fechou os olhos. Mãe, o que você fez aqui? A pergunta ecoou no silêncio do barraco vazio. E naquele momento, Irene soube que não ia embora dali tão cedo. Porque agora ela tinha uma missão: descobrir a verdade, descobrir o que aconteceu com a mãe dela, descobrir por que o destino a trouxe até ali. E quem sabe, finalmente encontrar as respostas que passou a vida inteira procurando. Mas antes de continuar essa história, se você está gostando, deixe seu like agora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais e emocionantes do nosso Brasil antigo. Vamos juntos nessa jornada? Então vamos em frente. Irene não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordada, sentada no chão frio do barraco, olhando para o medalhão à luz fraca de uma vela que conseguira emprestada de uma vizinha. As crianças dormiam amontoadas num canto, cobertas com os trapos que sobraram da viagem. O vento entrava pelos buracos da parede e fazia a chama da vela dançar. Ela abriu o medalhão de novo. As 2 fotos dentro estavam amareladas, quase apagadas pelo tempo. Numa delas havia o rosto de uma mulher jovem, bonita, de olhos claros e cabelos escuros presos num coque. Era a mãe de Irene. Ela reconheceria aquele rosto em qualquer lugar, mesmo depois de tantos anos. Na outra foto, havia um homem. Irene não o conhecia. Nunca tinha visto aquele rosto antes. Ele era sério, de barba fechada e olhar distante. Quem era aquele homem? Por que a foto dele estava no medalhão da mãe? Irene fechou os olhos e tentou lembrar. Lembrar de algo, qualquer coisa. Alguma conversa, algum nome. Alguma pista que a mãe tivesse deixado antes de desaparecer, mas não havia nada, só o vazio, só a lembrança de uma menina de 6 anos esperando na porta de casa, noite após noite, achando que a mãe ia voltar. Irene enxugou as lágrimas que teimavam em cair e guardou o medalhão dentro do vestido junto ao peito. Amanhã, ela começaria a procurar respostas. Amanhã, o sol nasceu fraco e pálido sobre o vilarejo. Irene acordou cedo, lavou o rosto na água fria de um balde velho e penteou os cabelos das meninas como pôde. Deixou João, o mais velho, tomando conta dos irmãos e saiu. Precisava falar com alguém. Alguém que conhecesse a história daquele lugar. Alguém que talvez se lembrasse de uma mulher parecida com ela, que tivesse vivido ali anos atrás. Bateu na primeira porta que encontrou. Uma mulher de meia idade abriu, desconfiada. Bom dia. Me desculpe incomodar. Eu queria saber, a senhora mora aqui faz tempo? A mulher cruzou os braços. Por quê? É que eu achei uma coisa no barraco onde estou morando. Uma coisa antiga. E queria saber se alguém se lembra de quem morou lá antes. A mulher fez uma cara estranha. Naquele barraco? Ninguém mora lá faz uns 20 anos. Dizem que o lugar é amaldiçoado. Irene sentiu um arrepio subir pela espinha. Amaldiçoado? Por quê? Porque todo mundo que mora lá acaba sumindo, ou morrendo, ou fugindo no meio da noite.
Ninguém fica, mas alguém deve ter morado lá antes, não é? A senhora se lembra de alguém? A mulher hesitou, olhou para os lados, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Teve uma mulher, faz muito tempo. Eu era criança ainda. Ela chegou sozinha, grávida, fugindo de alguma coisa. Ninguém sabe direito de onde ela veio. Ficou morando naquele barraco, teve o bebê lá e depois desapareceu. O coração de Irene disparou. Desapareceu como? Ninguém sabe. Um dia ela estava lá, no outro não estava mais. O bebê ficou. Foi criado por uma família daqui do vilarejo, mas a mulher nunca mais ninguém viu. Irene mal conseguia respirar. E como era essa mulher? A vizinha franziu a testa tentando lembrar. Bonita, cabelo escuro, olhos claros. Tinha um jeito triste, sempre quieta. Não falava muito com ninguém. Parecia que estava carregando um peso enorme nas costas. Irene sentiu as pernas fraquejarem de novo. Aquela descrição era exatamente como a mãe dela. E o bebê? O que aconteceu com o bebê? Cresceu aqui, virou um homem, trabalhou na roça a vida inteira. Morreu faz uns 5 anos. Nunca soube quem era a mãe de verdade. Irene precisou se apoiar na parede. A senhora sabe o nome dele? Antônio. Se chamava Antônio. Irene agradeceu com a voz tremendo e voltou para o barraco. As pernas mal a sustentavam. A cabeça girava. Ela entrou, sentou-se no chão e puxou o medalhão de dentro do vestido. Olhou para a foto da mãe. Depois olhou para a foto do homem desconhecido e então entendeu. Aquele homem era o pai do bebê, o pai de Antônio. A mãe de Irene não tinha desaparecido, não tinha sido levada, não tinha morrido perdida na floresta. Ela tinha fugido grávida, fugido de um amor proibido, fugido de um segredo que não podia contar para ninguém e tinha vindo parar ali, naquele vilarejo esquecido, naquele barraco miserável, sozinha, assustada, sem ter para onde ir, assim como Irene. Irene sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de compreensão, de perdão. Porque agora ela entendia. Entendia porque a mãe nunca tinha voltado. Entendia porque tinha sumido daquele jeito. Entendia que a mãe não a tinha abandonado por não amá-la. Tinha partido porque não tinha escolha. Porque estava carregando um segredo que podia destruir tudo. Que podia manchar o nome da família. Que podia arruinar a vida de todos. E tinha preferido desaparecer. Mas por que ela nunca voltou? Por que nunca mandou notícias? Por que simplesmente sumiu depois que o bebê nasceu? Irene precisava saber. Precisava descobrir o resto da história. Levantou-se, enxugou as lágrimas e saiu de novo. Dessa vez, foi até a casa da mulher idosa que a tinha recebido no dia anterior. A mesma que tinha apontado o barraco. Ela parecia ser a pessoa mais velha do vilarejo. Talvez soubesse de algo. Bateu na porta. A mulher abriu, ainda com o mesmo olhar duro. O que é agora? A senhora se lembra de uma mulher que morou no barraco onde estou? Faz muito tempo. Ela chegou grávida. A mulher estreitou os olhos. Por que você quer saber? Irene respirou fundo. Porque eu acho que ela era minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. A mulher olhou para Irene como se estivesse vendo um fantasma. Sua mãe? Sim. Ela desapareceu quando eu era criança. E agora eu encontrei isso aqui. Irene mostrou o medalhão. A mulher arregalou os olhos. Ficou pálida. Onde você achou isso? Dentro do barraco, escondido na parede. A mulher deu um passo para trás, a mão no peito. Eu me lembro desse medalhão. Ela usava todos os dias. Nunca tirava do pescoço. Irene sentiu o coração acelerar. Então a senhora conheceu ela? A mulher hesitou. Olhou para os lados. Depois suspirou fundo e fez um gesto para que Irene entrasse. Entre e feche a porta. Irene entrou. A casa era simples, escura, cheirando a fumaça de lenha. A mulher sentou-se numa cadeira velha e apontou para outra. Senta. Irene obedeceu. A mulher ficou em silêncio por um longo momento,
como se estivesse decidindo se devia ou não contar o que sabia. Finalmente falou. Ela se chamava Helena. Irene sentiu o mundo girar. Esse era o nome da mãe dela, Helena. Chegou aqui numa noite de tempestade, sozinha, grávida de uns 7 meses, molhada até os ossos, tremendo de frio. Bateu na minha porta pedindo abrigo. Eu deixei ela entrar, dei comida, dei roupa seca e perguntei de onde ela vinha. A mulher fez uma pausa. Ela não quis dizer, só disse que estava fugindo, que não podia voltar, que se voltasse ia destruir a vida de muita gente. Irene engoliu em seco. E o bebê? Ela teve o bebê aqui? Teve. Eu ajudei no parto. Foi difícil. Ela quase morreu. Mas o menino nasceu forte. Chorou alto. Ela segurou ele nos braços e chorou também. Chorou tanto que pensei que ela nunca ia parar. E depois? A mulher baixou os olhos. Depois ela me pediu uma coisa. Uma coisa que eu nunca esqueci. Irene segurou a respiração. O que ela pediu? A mulher ergueu o rosto. Havia lágrimas nos olhos dela agora. Ela me pediu para cuidar do menino. Disse que não podia ficar, que se ficasse, iam encontrar ela, e que se encontrassem, iam tirar o menino dela de qualquer jeito. Então, era melhor deixar ele aqui, deixar ele crescer longe de tudo, longe do passado dela, longe do homem que ela amava, mas não podia ter. Irene sentiu as lágrimas voltarem. E ela foi embora? Foi, no meio da noite, sem avisar. Deixou o medalhão escondido na parede. Deixou uma carta também. Mas a carta eu queimei. Ela me pediu para queimar. Disse que ninguém podia ler, que era perigoso. Perigoso como? A mulher balançou a cabeça. Não sei. Ela não explicou. Só disse que havia gente procurando por ela. Gente poderosa. E que se descobrissem onde ela estava, iam fazer mal a ela e ao menino. Irene sentiu um nó na garganta. E a senhora nunca mais viu ela. Nunca mais. O silêncio voltou. Pesado. Sufocante. Irene olhou para o medalhão na mão dela. Depois olhou para a mulher. Quem era o homem da foto? O pai do bebê? A mulher suspirou. Isso eu não sei. Helena nunca disse o nome dele. Só disse que ele era um homem importante, casado, e que o amor deles era impossível. Irene fechou os olhos. Agora tudo fazia sentido. A mãe tinha se envolvido com um homem casado. Engravidou. Não podia contar para ninguém. Não podia ficar. Então fugiu. E depois que o bebê nasceu, teve que escolher ficar e colocar todos em perigo, ou partir e dar ao filho uma chance de viver em paz. E ela escolheu partir. Irene abriu os olhos e olhou para a mulher. Mas por que ela nunca voltou para buscar o filho depois? Por que nunca mandou notícias? A mulher olhou para Irene com uma tristeza profunda nos olhos. Porque ela nunca teve a chance. Irene franziu a testa. Como assim? A mulher levantou-se devagar e foi até uma cômoda velha no canto da sala. Abriu a gaveta e tirou algo de dentro. Voltou e entregou para Irene. Era um pedaço de jornal velho, amarelado, rasgado, com uma notícia pequena no canto da página. Irene leu e sentiu o mundo desabar. A notícia era curta, apenas algumas linhas, mas cada palavra era como uma facada no peito de Irene. Mulher encontrada morta às margens do rio. Corpo não identificado. Aparenta ter cerca de 30 anos, sem documentos, sem pertences. Moradores da região afirmam ter visto a mulher vagando sozinha dias antes. Causa da morte desconhecida. A data do jornal era de outubro de 1893, apenas 2 meses depois que Helena havia deixado o bebê no vilarejo. Irene sentiu as mãos tremerem. O papel quase escorregou dos seus dedos. Ela morreu? A mulher assentiu devagar, os olhos marejados. Um viajante trouxe esse jornal aqui. Era de uma cidade a 3 dias de viagem daqui. Quando eu li, soube na hora que era ela. A descrição batia. A época batia. Tudo batia. Mas como a senhora tem certeza? Porque eu conheci Helena. Conheci o jeito dela, o olhar dela.
E eu sei que ela não ia simplesmente sumir sem motivo. Ela amava aquele menino. Amava tanto que preferiu deixar ele aqui, protegido, do que levar ele junto e colocar a vida dele em perigo. A mulher enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto enrugado. Helena saiu daqui dizendo que ia tentar começar de novo em outro lugar, que ia arrumar trabalho, juntar dinheiro e, quando estivesse segura, voltaria para buscar o filho. Mas ela nunca voltou, e quando esse jornal chegou aqui, eu entendi por quê. Irene não conseguia falar. As palavras estavam presas na garganta. O peito doía, a cabeça girava. A mãe tinha morrido sozinha. Longe de tudo, longe de todos. Sem ninguém ao lado dela. Sem ninguém para chorar por ela. Sem nem mesmo um nome gravado numa cruz. E Irene tinha passado a vida inteira achando que a mãe a tinha abandonado. Eu pensei que ela não ligava para mim. Pensei que ela tinha fugido porque não me amava. A mulher levantou-se e colocou a mão no ombro de Irene. Ela te amava, menina. Tenho certeza disso. Uma mãe que é capaz de deixar um filho para proteger ele é uma mãe que ama mais do que tudo. Helena fez o que achou certo e pagou um preço alto por isso. Irene deixou as lágrimas caírem, chorou por tudo que nunca soube, por tudo que nunca entendeu, por tudo que perdeu sem nem saber que tinha perdido. Chorou pela mãe que nunca mais viu, pela mãe que morreu sozinha, pela mãe que carregou um segredo tão pesado que preferiu desaparecer a colocar os filhos em risco. Porque agora Irene entendia. Helena tinha outro filho, tinha Irene, tinha uma família, mas também tinha um amor proibido. Um amor que resultou em outra criança, e ela teve que escolher, ficar e ver tudo desmoronar, ou partir e tentar proteger a todos. E ela partiu, mas nunca conseguiu voltar. A mulher deixou Irene chorar, não disse nada, apenas ficou ali, ao lado dela, em silêncio. Depois de um longo tempo, Irene enxugou as lágrimas e olhou para a mulher. O menino, Antônio, ele teve uma boa vida? A mulher sorriu pela primeira vez. Teve. Cresceu forte, trabalhador, honesto. Casou-se com uma moça daqui do vilarejo. Tiveram 3 filhos. Viveu até os 50 e poucos anos. Morreu de velho, cercado pela família. Nunca soube a verdade sobre a mãe dele. Achava que tinha sido abandonado, mas eu nunca tive coragem de contar. Irene assentiu devagar. E os filhos dele? Onde estão? Um morreu ainda criança, febre. Os outros 2 foram embora do vilarejo faz uns 10 anos. Foram tentar a vida na cidade grande. Nunca mais voltaram. Irene ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Então ela tinha um meio-irmão que viveu a vida inteira sem saber que tinha uma irmã, que morreu sem saber a verdade e que deixou filhos, sobrinhos que Irene nunca conheceu. Era tanta coisa, tanta história escondida, tanto segredo enterrado. A senhora acha que alguém mais sabe dessa história? Perguntou Irene. A mulher balançou a cabeça. Não, eu e mais 2 pessoas ajudamos Helena, mas as outras 2 já morreram. Eu sou a única que resta. E agora você. Irene olhou para o medalhão de novo, depois olhou para a mulher. Quem era o homem da foto? Preciso saber, preciso entender tudo. A mulher suspirou. Isso eu não posso te dizer, porque não sei. Helena nunca revelou. Mas se você quer descobrir, vai ter que procurar por conta própria. E te aviso, pode ser que não goste do que encontrar. Irene ergueu o queixo. Não importa, eu preciso saber. A mulher olhou para ela com respeito. Você é igual a ela, sabia? Tem a mesma determinação, a mesma coragem, a mesma força. Irene sentiu um aperto no peito. Eu só queria ter tido a chance de dizer isso para ela. Ela sabia. Tenho certeza de que sabia. Irene levantou-se, guardou o medalhão de volta dentro do vestido e agradeceu. Obrigada por me contar tudo isso. A senhora não imagina o quanto isso significa para mim. Eu sei, menina. E espero que você encontre a paz que procura. Irene saiu daquela casa com o coração apertado, mas com uma clareza que nunca tinha tido antes. Agora, ela sabia a verdade sobre a mãe. Sabia que Helena não a tinha abandonado por desamor.
Sabia que a mãe tinha feito o que achou certo. Sabia que o destino tinha sido cruel com Helena, mas que ela tinha lutado até o fim para proteger os filhos. E agora Irene tinha uma nova missão: descobrir quem era o homem da foto, o homem que a mãe amou, o pai de Antônio. O homem que, de alguma forma, estava ligado a tudo aquilo. Mas por onde começar? Irene voltou para o barraco. As crianças estavam brincando do lado de fora, fazendo bonecos de barro. João, o mais velho, olhou para a mãe com preocupação. "A senhora está bem, mãe?" Irene forçou um sorriso. "Estou, meu filho. Estou bem." Ela entrou no barraco e sentou-se no chão. Tirou o medalhão e abriu de novo. Olhou para a foto do homem. Estudou cada detalhe. A barba, os olhos, a roupa, o jeito sério de olhar. Quem era ele? E como ela ia descobrir? Foi quando seus olhos perceberam algo que não tinha visto antes. No canto da foto, bem pequenininho, quase invisível, havia algo escrito, uma palavra, ou parte de uma palavra. Irene aproximou o medalhão do rosto, tentando enxergar melhor à luz do dia que entrava pela porta. Era um nome, ou melhor, parte de um nome. As letras estavam apagadas, mas ainda dava para ler. Berto. Irene franziu a testa. Alberto, Roberto, Humberto, Gilberto. Poderia ser qualquer um desses nomes, mas era uma pista, e era tudo que ela tinha. Irene levantou-se. Saiu do barraco de novo. Precisava de mais informações. Precisava saber se alguém no vilarejo se lembrava de um homem com algum desses nomes, alguém que tivesse passado por ali, alguém importante, alguém casado. Passou o resto do dia perguntando. Bateu de porta em porta. Conversou com os moradores mais velhos, mas ninguém se lembrava de nada. Ninguém sabia de nada, ou não queriam falar. Até que no fim da tarde, quando o sol já estava se pondo atrás dos morros, Irene encontrou um homem velho, sentado na frente de uma casa, fumando cachimbo. "Com licença, senhor. O senhor mora aqui faz tempo?" O homem ergueu os olhos. Eram olhos cansados, mas atentos. "Moro. Nasci aqui. Nunca saí. O senhor se lembra de um homem importante que passou por aqui há uns 30 anos? Um homem casado, talvez. Com um nome parecido com Roberto, ou Alberto, ou algo assim?" O homem parou de fumar. Olhou para Irene com uma expressão estranha. "Por que você quer saber?" "É pessoal. Muito pessoal." O homem ficou em silêncio por um momento. Depois deu uma longa tragada no cachimbo e soltou a fumaça devagar. "Teve um homem, faz muito tempo. Ele não morava aqui, mas vinha de vez em quando, sempre de passagem, sempre sozinho. Dizia que estava a negócios, mas todo mundo sabia que ele vinha encontrar alguém." O coração de Irene disparou. Encontrar quem? Uma mulher, bonita, cabelo escuro, olhos claros. Ela morava naquele barraco lá no canto. Irene mal conseguia respirar. "E o nome dele? O senhor lembra?" O homem olhou para o horizonte como se estivesse tentando puxar a memória de um lugar muito distante. Alberto. Se chamava Alberto. Era fazendeiro, rico, casado com a filha de um coronel, mas estava apaixonado por aquela mulher. Vinha aqui escondido. Ninguém podia saber. Se soubessem, ia dar grande confusão. Irene sentiu as lágrimas voltarem. Alberto. Esse era o nome do homem que a mãe amava. "E o que aconteceu com ele? O senhor sabe?" O homem balançou a cabeça. "Depois que a mulher foi embora, ele nunca mais voltou. Dizem que a esposa descobriu tudo, que houve um escândalo, que ele perdeu tudo. Mas isso é só o que se comenta. Eu nunca soube a verdade." Irene agradeceu e voltou para o barraco, o coração pesado. Agora, ela sabia quem era o homem. Alberto, um fazendeiro rico, casado, apaixonado pela mãe dela, pai de Antônio, e provavelmente o motivo de tudo ter desmoronado. Irene entrou no barraco e sentou-se no chão. Segurou o medalhão contra o peito e fechou os olhos. "Mãe, eu entendo agora. Entendo tudo. E não te culpo por nada. Você só queria ser feliz, só queria amar. E o mundo não deixou." As crianças entraram cansadas de brincar. Irene preparou uma sopa rala com os poucos legumes que tinha conseguido de uma vizinha.
Eles comeram em silêncio, depois dormiram, amontoados como sempre, e Irene ficou acordada de novo, olhando para as estrelas através dos buracos do telhado. Agora ela tinha as respostas que procurava, mas junto com as respostas veio uma dor profunda. A dor de saber que a mãe tinha sofrido tanto, que tinha morrido sozinha, que nunca teve a chance de voltar. Mas também veio algo mais. Veio a compreensão, veio o perdão. E veio a certeza de que, de alguma forma, o destino tinha trazido Irene até ali por uma razão. Para fechar um círculo, para encontrar a verdade, para finalmente fazer as pazes com o passado. E quem sabe, para começar de novo, assim como a mãe tinha tentado fazer. Os dias seguintes foram estranhos para Irene. Ela acordava de manhã com a sensação de que estava vivendo dentro da história de outra pessoa. Como se o barraco não fosse só um abrigo, mas um pedaço do passado que tinha voltado para encontrá-la. As crianças começaram a se acostumar com o vilarejo. João ajudava os vizinhos na roça em troca de comida. Maria e Pedro brincavam com outras crianças perto do riacho. A pequena Ana ficava grudada na saia da mãe, como sempre. Irene também começou a trabalhar. Lavava roupa para as famílias do vilarejo. Costurava remendos. Ajudava na colheita. Não era muito, mas dava para sobreviver. E pela primeira vez em anos, ela não sentia aquele medo constante de que tudo ia desmoronar de novo. Mas o medalhão continuava guardado junto ao peito, e as perguntas continuavam martelando na cabeça dela. O que mais havia para descobrir? Será que Alberto ainda estava vivo? Será que ele sabia que Helena tinha morrido? Será que ele tinha procurado por ela? Uma tarde, enquanto lavava roupa no riacho, Irene ouviu vozes se aproximando. Eram duas mulheres conversando. Ela não prestou atenção no começo, mas então ouviu um nome que fez seu coração parar. Dizem que o velho Alberto está muito doente. Não deve durar muito. Irene largou a roupa e virou-se para as mulheres. Com licença, vocês estão falando de Alberto? O fazendeiro? As mulheres olharam para ela surpresas. Estamos. Por quê? Você conhece ele? Não, mas eu ouvi falar dele. Ele mora longe daqui? Mora. Na fazenda grande, do outro lado da serra. Umas 4 horas de caminhada. Mas o caminho é difícil. E dizem que a família dele não gosta de receber visitas. São gente fechada, orgulhosa. Irene agradeceu e voltou para o barraco com o coração acelerado. Alberto estava vivo, velho, doente, mas vivo. E ela precisava falar com ele, precisava saber se ele tinha procurado por Helena, se ele sabia do filho, se ele tinha se arrependido, se ele tinha amado de verdade. Mas como ela ia fazer isso? Não podia simplesmente aparecer na porta da fazenda e dizer: "Olá, eu sou filha da mulher que o senhor amava, vim fazer perguntas sobre o passado." Ia ser expulsa. Ou pior, mas ela não podia desistir agora, não quando estava tão perto. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Irene conversou com a mulher idosa que tinha lhe contado sobre Helena. "Eu preciso ir até a fazenda do Alberto. Preciso falar com ele." A mulher arregalou os olhos. "Você enlouqueceu? Aquela família não recebe ninguém, e se descobrirem quem você é, vão te correr de lá. Ou pior, eu sei, mas eu não posso ficar sem saber. Não posso passar o resto da vida me perguntando." A mulher suspirou. "Você é teimosa igual a sua mãe. Tá bom, vou te ajudar. Conheço uma mulher que trabalha na cozinha da fazenda. Vou mandar um recado. Vou pedir para ela deixar você entrar. Mas o resto é por sua conta." Irene agradeceu e esperou. 2 dias depois, a mulher voltou com uma resposta. "A cozinheira disse que pode te ajudar, mas tem que ser amanhã de manhã cedo. O Alberto fica sozinho no quarto dele nessa hora. A família não pode saber. Se descobrirem, ela perde o emprego." Irene concordou. No dia seguinte, antes do sol nascer, ela deixou as crianças com uma vizinha e seguiu pela trilha que levava à fazenda. O caminho era íngreme, cheio de pedras e raízes. O ar estava frio e úmido.
A neblina cobria tudo como um lençol branco. Irene andou por horas, o coração batendo cada vez mais forte. Finalmente chegou à fazenda. Era enorme, muito maior do que ela imaginava. Uma casa grande, branca, com janelas altas e varandas enormes. Ao redor, campos cultivados, currais, galpões, tudo impecável, tudo organizado, tudo tão diferente do barraco onde Helena tinha vivido. Irene contornou a casa e foi até os fundos, onde ficava a cozinha. Bateu na porta baixinho. Uma mulher de meia idade abriu. Olhou para Irene com desconfiança. Você é a moça que quer ver o Alberto? Sou. Entre rápido e não faça barulho. Irene entrou. A cozinha era enorme, cheirando a pão fresco e café. A mulher a levou por um corredor comprido, subiu uma escada e parou na frente de uma porta fechada. Ele está aí dentro. Está muito fraco. Mal consegue falar. Você tem 5 minutos. Não mais que isso. Se alguém vier, eu bato na porta. Aí você sai pela janela dos fundos e desaparece. Entendido? Irene assentiu. A mulher abriu a porta e empurrou Irene para dentro. Depois fechou a porta atrás dela. O quarto era escuro. As cortinas estavam fechadas. Havia um cheiro pesado de remédio e doença. E no meio do quarto, numa cama enorme, estava um homem velho, magro, com a pele amarelada e os olhos fechados. Irene se aproximou devagar. Senhor Alberto? O homem não se mexeu. Irene chegou mais perto. Senhor Alberto, eu preciso falar com o senhor. Dessa vez, o homem abriu os olhos. Eram olhos cansados, fundos, quase sem vida. Ele olhou para Irene sem entender. Quem é você? Irene respirou fundo. Meu nome é Irene. Eu sou filha de Helena. O efeito foi imediato. O homem arregalou os olhos. Tentou se sentar, mas não tinha forças. A respiração dele ficou ofegante. Helena? Você disse Helena? Sim, Helena. A mulher que morava no barraco do vilarejo. A mulher que o senhor visitava. A mulher que o senhor amava. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado do velho. Helena, minha Helena, onde ela está? Ela está viva? Por favor, me diga que ela está viva. Irene sentiu o coração se partir. Não, senhor, ela morreu. Faz muitos anos. O homem soltou um gemido de dor, cobriu o rosto com as mãos trêmulas e começou a chorar. Eu sabia, eu sempre soube, mas eu nunca consegui encontrar ela. Nunca consegui. Irene se sentou na beira da cama e pegou a mão do velho. O senhor procurou por ela? Alberto assentiu, ainda chorando. Procurei por anos. Mandei gente atrás dela. Rodei o país inteiro, mas ela tinha sumido, como se nunca tivesse existido. O senhor sabia do bebê? Alberto parou de chorar. Olhou para Irene com os olhos arregalados. Bebê? Que bebê? O filho que ela teve. O filho do senhor. Ela estava grávida quando fugiu. O velho ficou pálido. A mão dele apertou a de Irene com uma força surpreendente. Ela estava grávida e não me contou. Ela não podia contar. O senhor era casado, tinha família. Ela não queria destruir a vida do senhor. Alberto começou a chorar de novo, dessa vez com soluços profundos que sacudiam o corpo frágil dele. Eu teria largado tudo por ela. Tudo. A fazenda, a família, o dinheiro, tudo. Ela era o amor da minha vida. A única mulher que eu amei de verdade. Irene sentiu as próprias lágrimas caírem. Mas a esposa do senhor descobriu, não foi? Alberto assentiu. Descobriu. Não sei como, mas descobriu. Fez um escândalo, ameaçou me deixar, ameaçou contar para o pai dela que era um homem poderoso. Eu ia perder tudo, ia ser destruído, mas eu não me importava. Eu ia fugir com Helena de qualquer jeito. Mas quando voltei ao vilarejo, ela tinha ido embora e nunca mais a encontrei. Ela fugiu para proteger o bebê e para proteger o senhor também. Alberto cobriu o rosto de novo e eu deixei ela fugir sozinha, grávida, sem ninguém. Eu sou um covarde, um maldito covarde. O senhor não sabia, não podia saber. Eu devia ter procurado mais, devia ter insistido, devia ter feito alguma coisa.
Irene tirou o medalhão de dentro do vestido e colocou na mão do velho. Ela deixou isso para o Senhor, ou para o filho, ou para alguém que um dia pudesse contar a história. Alberto olhou para o medalhão e começou a chorar de novo. Apertou o objeto contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu me lembro desse medalhão. Eu dei para ela. Foi no nosso primeiro encontro. Ela disse que nunca ia tirar do pescoço. E ela não tirou. Só escondeu antes de partir. Alberto ficou em silêncio por um longo tempo, segurando o medalhão, as lágrimas escorrendo silenciosas. Finalmente, ele olhou para Irene. E o bebê? O que aconteceu com ele? Irene contou. Contou tudo. Sobre Antônio. Sobre como ele foi criado no vilarejo. Sobre como ele viveu uma vida simples, honesta, trabalhadora. Sobre como ele morreu sem saber a verdade. Alberto ouviu tudo em silêncio. E quando Irene terminou, ele fechou os olhos. Eu tinha um filho. E nunca soube. Nunca tive a chance de conhecer ele. Nunca tive a chance de pedir perdão. Ele teve uma boa vida. Isso é o que importa. Mas ele nunca soube que foi amado. Nunca soube que foi desejado. Nunca soube que eu teria dado tudo para estar ao lado dele. Irene apertou a mão do velho. Agora eu sei. E vou contar para os netos dele. Vou contar a verdade. Vou contar que ele era filho de um grande amor. Um amor que não pôde ser, mas que foi verdadeiro. Alberto abriu os olhos e olhou para Irene com uma gratidão profunda. Obrigado. Obrigado por me dar essa chance. Obrigado por me contar a verdade. Naquele momento, a porta se abriu de repente. Uma mulher entrou. Era bem vestida, de cabelos grisalhos presos num coque apertado. Tinha o rosto duro, os olhos frios. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Irene se levantou rapidamente. A mulher olhou para o medalhão na mão de Alberto, depois olhou para Irene e entendeu tudo. Você é filha daquela vagabunda, não é? Irene sentiu o sangue ferver. Não fale assim da minha mãe. Sua mãe destruiu minha família. Roubou meu marido, envergonhou nosso nome. Sua família já estava destruída muito antes da minha mãe aparecer. E o senhor sabe disso. A mulher ficou vermelha de raiva. Saia daqui agora, antes que eu chame os homens. Irene olhou para Alberto uma última vez. Obrigada por me contar a verdade, senhor. Alberto segurou a mão dela. Espera, você disse que Antônio teve filhos? Teve. 2. Mas eles foram embora do vilarejo. Eu quero encontrar eles. Quero conhecer meus netos. Por favor, me ajude a encontrar eles. A esposa deu um passo à frente. Você não vai fazer isso, Alberto. Não vou permitir. Mas Alberto a ignorou. Olhou para Irene com súplica nos olhos. Por favor. Irene assentiu. Eu vou tentar. Prometo. Ela saiu do quarto antes que a esposa fizesse algo pior. Desceu as escadas correndo, passou pela cozinha e saiu pelos fundos da fazenda. Correu pela trilha de volta ao vilarejo, o coração acelerado, a mente girando. Agora ela tinha uma nova missão: encontrar os netos de Alberto, os sobrinhos dela, os últimos pedaços vivos daquela história, e contar para eles a verdade sobre o amor, sobre o sacrifício, sobre a coragem e sobre Helena, a mulher que amou tanto que preferiu desaparecer a destruir a vida dos que amava. Irene voltou ao vilarejo com o coração pesado, mas determinada. Tinha prometido a Alberto que ia encontrar os netos dele, e ela ia cumprir essa promessa. Não só por ele, mas por Helena, por Antônio, por toda aquela história que tinha ficado enterrada por tanto tempo. Mas por onde começar? Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Irene procurou a mulher idosa de novo. A senhora disse que os filhos de Antônio foram embora do vilarejo faz uns 10 anos. A senhora lembra os nomes deles? A mulher pensou por um momento. Um se chamava Manuel, o outro era Carlos. Manuel era o mais velho, quieto, trabalhador. Carlos era mais novo, mais agitado, queria conhecer o mundo. E a senhora sabe para onde eles foram? Ouvi dizer que foram para a capital. Queriam trabalhar nas fábricas, ganhar dinheiro, ter uma vida melhor, mas nunca mais mandaram notícias. Sumiram igual a tanta gente que sai daqui.
Irene sentiu o desânimo bater. A capital ficava a dias de viagem, e mesmo que conseguisse chegar lá, como ia encontrar dois homens numa cidade enorme, cheia de gente? Mas ela não podia desistir. Tem mais alguma coisa que a senhora lembra? Qualquer coisa? A mulher coçou a cabeça. Deixa eu pensar. Ah, sim. Manuel tinha um amigo aqui no vilarejo, um rapaz chamado Tomás. Eles cresceram juntos. Eram como irmãos. Tomás ainda mora aqui. Trabalha na serraria. Talvez ele saiba de alguma coisa. Irene agradeceu e no dia seguinte foi procurar Tomás. Encontrou ele na serraria, serrando tábuas sob o sol forte. Era um homem forte, de ombros largos e mãos calejadas. Quando Irene se apresentou e explicou o que procurava, ele parou de trabalhar e olhou para ela com curiosidade. Manuel e Carlos? Faz tempo que não ouço esses nomes. O senhor sabe onde eles estão? Tomás limpou o suor da testa. Sei, ou pelo menos sei onde Manuel estava da última vez que recebi notícias dele. Isso faz uns 2 anos. O coração de Irene acelerou. Onde? Na capital. Ele trabalhava numa fábrica de tecidos. Mandou uma carta na época, dizendo que estava bem, que tinha se casado, que tinha um filho pequeno. Mas depois disso, nunca mais soube dele. E Carlos? Tomás balançou a cabeça. Carlos não deu certo na capital. Voltou faz uns 5 anos, mas não voltou para o vilarejo. Ficou numa cidade vizinha, trabalhando como carpinteiro. Eu o vi uma vez, de passagem, mas ele não quis muito conversa. Parecia envergonhado de ter voltado. Qual cidade? Santa Rita. Fica a um dia de caminhada daqui. Pequena, mas maior que esse vilarejo. Irene sentiu uma esperança surgir. Carlos estava perto. Podia ser encontrado. Muito obrigada. O senhor me ajudou muito. Tomás assentiu. Se encontrar eles, diga que Tomás manda lembranças e que a porta da minha casa está sempre aberta. Irene voltou ao barraco e começou a planejar. Precisava ir até Santa Rita. Precisava encontrar Carlos. E talvez, se tivesse sorte, ele soubesse como encontrar Manuel. Mas não podia levar as crianças junto. O caminho era longo e ela não sabia o que ia encontrar. Pediu ajuda à vizinha que tinha cuidado dos filhos antes. A mulher aceitou ficar com eles por alguns dias. No dia seguinte, antes do sol nascer, Irene partiu. Andou o dia inteiro, pela estrada de terra, pelos campos, pelas matas. O sol batia forte, os pés doíam, mas ela seguia em frente. Ao anoitecer, chegou a Santa Rita. Era uma cidade pequena, com ruas de terra, casas simples e uma praça no centro. Irene perguntou a alguns moradores sobre um carpinteiro chamado Carlos. A maioria não sabia, mas uma mulher apontou para uma oficina no fim da rua. Tem um rapaz que trabalha lá, não sei o nome dele, mas é carpinteiro. Irene foi até a oficina. Estava fechada. Era noite já. Bateu na porta dos fundos onde parecia haver uma casa. Um homem abriu. Tinha uns 30 e poucos anos, barba por fazer, roupas sujas de serragem. Pois não? O senhor é Carlos? Filho de Antônio? O homem franziu a testa. Sou. Por quê? Quem é a senhora? Irene respirou fundo. Meu nome é Irene. Eu preciso conversar com o senhor sobre seu pai. Carlos ficou desconfiado. Meu pai morreu faz anos. O que a senhora quer? Eu sei, mas eu descobri coisas sobre ele. Coisas importantes. Coisas que o senhor precisa saber. Carlos hesitou. Depois abriu a porta. Entre. Irene entrou. A casa era pequena, bagunçada, cheirando a madeira e cola. Carlos ofereceu uma cadeira e sentou-se em outra. Então, o que a senhora quer me contar? Irene tirou o medalhão de dentro do vestido e colocou na mesa. Seu pai não foi abandonado pela mãe. Ela não o deixou porque não o amava. Ela o deixou para protegê-lo. Carlos olhou para o medalhão. Depois olhou para Irene. Como a senhora sabe disso? Porque a mãe dele era minha mãe também. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos arregalou os olhos. O quê? Seu pai era meu meio-irmão. A mãe dele, Helena, era minha mãe. Ela teve 2 filhos. Eu com meu pai.
E seu pai com um homem chamado Alberto. Carlos se levantou, passando a mão pelos cabelos. Espera, isso não faz sentido. Meu pai nunca soube quem era a mãe dele. Ele cresceu achando que tinha sido abandonado. Eu sei, mas não foi isso que aconteceu. Irene contou tudo, desde o começo, desde quando encontrou o medalhão no barraco, desde quando descobriu a verdade sobre Helena, desde quando conversou com Alberto. Carlos ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados, as mãos tremendo. Quando Irene terminou, ele sentou-se de novo, a cabeça entre as mãos. Meu Deus, meu pai teve uma mãe, e ela morreu tentando recomeçar a vida. E ele nunca soube. Eu sei que é difícil, mas eu precisava contar. Precisava que o senhor soubesse a verdade. Carlos ergueu o rosto. Havia lágrimas nos olhos dele. Obrigado. Obrigado por me contar. Meu pai passou a vida inteira se perguntando por que tinha sido abandonado, se achando menos do que os outros, se achando indesejado. E agora eu sei que não foi nada disso, que ele foi fruto de um amor que não pôde ser, mas que foi verdadeiro. Irene apertou a mão dele. E tem mais. Seu avô, Alberto, está vivo, velho, doente, mas vivo. E ele quer conhecer você, quer conhecer os netos dele, quer tentar consertar de alguma forma o que foi perdido. Carlos limpou as lágrimas. Eu não sei o que dizer. Isso é tudo muito, eu sei. Mas o senhor tem direito de decidir. Se quiser conhecê-lo, eu posso levar o senhor até a fazenda. Se não quiser, eu entendo. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo. Depois assentiu. Eu quero conhecer ele. Quero ouvir da boca dele toda essa história. Quero saber tudo. Irene sorriu pela primeira vez em dias. Então vamos. Mas antes, preciso perguntar. O senhor sabe onde está seu irmão? Manuel? Carlos assentiu. Sei. Ele está na capital. Trabalha numa fábrica. Tem esposa e um filho. Eu tenho o endereço dele. A gente se escreve de vez em quando. O senhor acha que ele gostaria de saber disso também? Com certeza. Manuel sempre quis saber sobre a família do nosso pai. Sempre achou que havia mais na história do que o que contavam. Então vamos buscá-lo. Vamos juntos até a fazenda. Vamos contar tudo para Alberto. E vamos fechar esse círculo de uma vez por todas. Carlos concordou. Nos dias seguintes, Carlos mandou uma carta para Manuel, explicando tudo e pedindo que ele voltasse. Enquanto esperavam a resposta, Irene voltou ao vilarejo para buscar as crianças e explicar que ia precisar se ausentar de novo. 2 semanas depois, Manuel chegou a Santa Rita. Era parecido com Carlos, mas mais alto, mais quieto. Tinha o rosto marcado pelo trabalho duro e os olhos cansados. Mas quando Irene contou tudo de novo, os olhos dele brilharam com uma emoção profunda. Então meu pai não foi abandonado. Ele foi amado. Foi muito amado. Manuel limpou as lágrimas que insistiam em cair. Obrigado, obrigado por nos dar isso, essa verdade, essa paz. Irene, Carlos e Manuel partiram juntos no dia seguinte rumo à fazenda de Alberto. O caminho foi longo. Mas dessa vez, Irene não estava sozinha. Estava com família, com sangue do seu sangue, com pessoas que, mesmo sem saber, sempre estiveram ligadas a ela. Quando chegaram à fazenda, a cozinheira os recebeu com surpresa. Vocês de novo? A patroa vai surtar. Não importa. O Alberto pediu para vermos e nós viemos. A mulher suspirou e os levou até o quarto. Alberto estava pior do que da última vez, mais fraco, mais pálido, mal conseguia manter os olhos abertos. Mas quando viu Irene entrar, seguida por 2 homens jovens, ele sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Você voltou. Voltei. E trouxe seus netos. Alberto olhou para Carlos e Manuel. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Meus netos, meus meninos. Carlos e Manuel se aproximaram da cama. Ajoelharam-se ao lado do avô que nunca conheceram. Vô, disse Carlos, a voz embargada. Alberto estendeu as mãos trêmulas. Cada um segurou uma. Desculpem por não ter estado lá, por não ter sido o avô que vocês mereciam. O senhor não sabia, não podia saber, disse Manuel. Mas agora eu sei,
e posso morrer em paz, sabendo que vocês existem, sabendo que o sangue de Helena e meu continua vivo, sabendo que o amor que tivemos não foi em vão. Os três ficaram ali, segurando as mãos uns dos outros, chorando juntos, curando juntos as feridas de uma história que passou décadas escondida. Irene ficou de pé no canto do quarto, vendo aquilo tudo, o coração apertado, mas grato, porque ela tinha feito o que prometeu, tinha unido as pontas soltas, tinha trazido a verdade à luz, tinha fechado o círculo e, de alguma forma, tinha dado à mãe, a Helena, o descanso que ela merecia. Alberto morreu 3 dias depois. Morreu em paz, cercado pelos netos que nunca imaginou conhecer. Morreu segurando o medalhão de Helena contra o peito. Morreu com um sorriso nos lábios e a certeza de que, no fim, o amor tinha vencido. A esposa dele não permitiu que Carlos e Manuel fossem ao enterro. Disse que eles não eram família de verdade, que eram frutos de uma vergonha, que não tinham direito de estar ali. Mas Irene, Carlos e Manuel não se importaram. Fizeram sua própria despedida. No vilarejo, no barraco onde tudo começou, no lugar onde Helena tinha vivido, amado, sofrido e partido. Limparam o barraco, consertaram o telhado, fecharam os buracos da parede e colocaram uma pequena cruz de madeira na entrada, com os nomes gravados: Helena e Antônio, amor que o tempo não apagou. Foi simples, foi humilde, mas foi de coração e foi o suficiente. Depois disso, a vida seguiu. Carlos voltou para Santa Rita, mas agora com o coração mais leve. Sabia de onde vinha, sabia quem era, sabia que tinha sido desejado, mesmo que o destino não tivesse permitido que tudo fosse como deveria. Manuel voltou para a capital, levando consigo a história que ia contar ao filho. A história de Helena, de Alberto, de Antônio. A história de um amor impossível que gerou uma família que nunca deixou de existir, mesmo sem saber de si mesma. E Irene ficou no vilarejo, não porque não tinha para onde ir, mas porque tinha encontrado ali algo que procurava sem saber: um lar, um propósito, uma paz. As crianças cresceram. João virou um homem forte, trabalhador, respeitado. Maria se casou com um rapaz do vilarejo e teve seus próprios filhos. Pedro aprendeu o ofício de carpinteiro e abriu sua própria oficina. E a pequena Ana, que mal se lembrava dos dias de fuga, cresceu sorrindo, sem carregar o peso que a mãe carregou por tanto tempo. Irene envelheceu ali, no barraco que tinha sido da mãe, no lugar que, por obra do destino, tinha sido o refúgio de 2 mulheres em momentos diferentes, mas com histórias tão parecidas. Os moradores do vilarejo passaram a respeitá-la, passaram a procurá-la quando precisavam de conselho. Passaram a vê-la não como a viúva pobre que chegou fugindo, mas como a mulher corajosa que trouxe a verdade à luz. E Irene, nas noites frias, quando o vento assobiava pelos morros e as estrelas brilhavam no céu escuro, sentava-se na porta do barraco, segurava o medalhão no peito e conversava com a mãe. Eu te encontrei, mãe. Encontrei sua história. Encontrei suas dores. Encontrei seu amor. E agora eu entendo. Entendo tudo. E te perdoo por ter partido, por ter me deixado sem explicações, por ter carregado tudo sozinha. E era como se, de algum lugar além do tempo, Helena respondesse: obrigada, minha filha. Obrigada por não desistir. Obrigada por me encontrar. Obrigada por contar minha história. Agora posso descansar. Agora estou em paz. Os anos passaram. Irene viu os netos crescerem. Viu o vilarejo mudar. Viu estradas serem abertas. Viu gente nova chegar. Viu o mundo se transformar. Mas o barraco continuou ali, simples, torto, mas firme. Como uma lembrança de que, às vezes, os lugares mais improváveis guardam as histórias mais bonitas. E que, às vezes, fugir não é desistir. É apenas seguir em frente até encontrar o lugar onde você sempre deveria estar. Um dia, já velhinha, de cabelos brancos e mãos trêmulas, Irene recebeu a visita de Manuel. Ele tinha voltado da capital com o filho,
Agora, um rapaz de 20 anos, forte e curioso. Tia Irene, eu queria que você conhecesse meu filho e queria que ele ouvisse a história de novo. Da boca de quem viveu. Irene sorriu, convidou os dois para entrar. Sentaram-se no chão de terra batida, como ela tinha feito tantas vezes. E Irene contou tudo de novo, desde o começo, desde a fuga, desde o medalhão, desde Helena e Alberto, desde o amor que não pôde ser, mas que gerou uma família inteira. O rapaz ouviu em silêncio, os olhos brilhando. E quando Irene terminou, ele perguntou: "E a senhora? A senhora foi feliz aqui?" Irene olhou ao redor, olhou para o barraco velho, para as paredes tortas, para o telhado remendado, para a fenda na parede onde tinha encontrado o medalhão. Depois, olhou para Manuel, para o filho dele, para a família que tinha ajudado a reunir, e sorriu. Fui muito feliz, porque aprendi que felicidade não está no lugar onde você mora, está nas histórias que você carrega, nas verdades que você descobre, nas pontes que você constrói entre o passado e o presente. O rapaz sorriu também. Obrigado por nos dar isso, tia. Essa história, essa verdade, essa família. Irene apertou a mão dele. Não me agradeça. Agradeça a Helena, agradeça a Alberto, agradeça ao destino que uniu todos nós, mesmo quando parecia impossível. E naquela tarde, os três ficaram ali, conversando, rindo, chorando, relembrando, unidos por uma história que quase se perdeu no tempo, mas que foi resgatada, por amor, por coragem, por uma viúva pobre que fugiu para um vilarejo isolado e encontrou, no lugar mais improvável, a resposta que procurava. E assim termina nossa história. A história de Helena, que amou e sofreu em silêncio. A história de Alberto, que buscou e nunca desistiu. A história de Antônio, que viveu sem saber, mas foi amado mesmo assim. E a história de Irene, que teve a coragem de abrir as portas do passado e trazer a verdade à luz. Uma história de amor, de sacrifício, de redenção e de família. Uma lembrança de que, às vezes, o destino nos leva exatamente para onde precisamos estar. Que, às vezes, as respostas que procuramos estão escondidas nos lugares mais improváveis. E que, às vezes, fugir não é fraqueza. É a maior prova de coragem que alguém pode dar. Porque Helena fugiu para proteger. Irene fugiu para sobreviver. E ambas encontraram, no fim, a paz que procuravam. E você? Você já parou para pensar nas histórias que sua própria família carrega? Nos segredos que o tempo enterrou? Nas verdades que ainda esperam para serem descobertas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa, o que você sente, o que essa história despertou em você. E se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trago histórias reais e emocionantes do nosso Brasil antigo. Histórias de gente como a gente. Histórias que merecem ser contadas. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes o maior ato de amor é deixar partir. Mas o maior ato de coragem é nunca parar de buscar a verdade. Porque no fim, o que realmente importa não é o quanto vivemos, mas o quanto amamos e o quanto somos lembrados por aqueles que deixamos para trás.